Título: A Rua do Nunca Retorno. O GPS piscava com frustrante insistência, recalculando. João, exausto após horas de viagem, praguejou em voz baixa. Tinha-se desviado da rota principal por causa de um desvio mal sinalizado e agora encontrava-se perdido no meio de nada, numa zona rural que parecia saída de um conto gótico. O sol tinha-se posto há muito, e a noite pairava sobre a paisagem como um cobertor pesado, tecendo sombras ameaçadoras entre as árvores retorcidas. Decidiu seguir em frente, esperando encontrar alguma indicação ou, pelo menos, uma casa onde perguntar. Depois de vários minutos, avistou ao longe uma rua estreita que se adentrava na escuridão. Parecia esquecida, quase escondida entre a vegetação rasteira. Uma placa oxidada, mal legível, indicava Rua Magnólia. Com um suspiro de alívio, João virou o volante e adentrou-se nela. Desde o princípio, a Rua Magnólia pareceu diferente. O asfalto estava rachado e coberto de folhas secas, estalando sob as rodas do carro. As árvores que ladeavam a rua eram altas e delgadas. Seus ramos nus estendiam-se como dedos ossudos sobre o caminho. Não havia postes de luz, apenas a tênue luz da lua filtrando-se entre a folhagem, criando padrões inquietantes de luzes e sombras. Um silêncio sepulcral envolvia tudo, interrompido apenas pelo som do motor do seu carro e o batimento acelerado do seu coração. Não havia sinais de vida, nem uma única casa à vista. Uma sensação de desconforto começou a apoderar-se dele, uma premonição de que algo não estava bem. De repente, um ruído sobressaltou-o. Um sussurro, mal audível, que parecia vir de nada. "Nunca sairás daqui", ouviu, como se uma voz espectral lhe falasse ao ouvido. João estremeceu e acelerou, tentando ignorar a crescente sensação de pânico. A rua parecia estender-se infinitamente, sem mostrar sinais de um final próximo. As sombras alongavam-se e retorciam-se, pregando partidas com a sua mente. Por vezes, acreditava ver figuras a espreitar entre as árvores, apenas para que desaparecessem no instante seguinte. "Nunca sairás daqui." O medo converteu-se em terror quando viu uma figura no final da rua. Era uma silhueta escura, alta e delgada, que parecia flutuar no ar. À medida que se aproximava, pôde distinguir melhor os seus traços. Um rosto demacrado, com olhos fundos e uma expressão de profunda tristeza. Era um fantasma, sem dúvida alguma. João travou bruscamente, o carro a derrapar sobre as folhas secas. A figura espectral aproximou-se lentamente, seu olhar fixo nele. Tentou acender os faróis altos, mas não funcionavam. O carro parecia ter morrido. Estava preso, à mercê dessa aparição fantasmal. O espectro parou mesmo em frente ao carro, seu rosto a centímetros do vidro. João pôde ver a dor nos seus olhos, o desespero que emanava do seu ser. O fantasma estendeu uma mão trêmula e apoiou-a sobre o para-brisas. "Ajuda-me", sussurrou, sua voz um lamento dilacerante. "Estou preso aqui. Preciso da tua ajuda para poder descansar em paz." João, paralisado pelo medo, não conseguia falar. Sua mente estava em branco, incapaz de processar o que estava acontecendo. O espectro continuou: "Há muitos anos, fui assassinado nesta rua. O meu corpo foi escondido e a minha alma não consegue encontrar descanso. Encontra os meus restos mortais e dá-lhes sepultura. Só assim poderei libertar-me." O fantasma desapareceu tão repentinamente como havia aparecido, deixando João a tremer no seu carro. O silêncio voltou a reinar, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Agora estava carregado de uma presença opressiva, a presença do espectro que o observava desde as sombras. Apesar do medo, João sentiu uma estranha compaixão pela criatura. Sabia que tinha de o ajudar, que era a única forma de escapar daquele pesadelo. Ligou o motor do carro, que milagrosamente voltou a funcionar, e conduziu lentamente pela rua, observando cada detalhe da paisagem. Depois de um tempo,
avistou uma pequena clareira entre as árvores. Ali, entre a vegetação rasteira, encontrou uma velha cruz de madeira, quase decomposta pelo tempo. Aproximou-se com cautela e começou a cavar com as suas próprias mãos. A terra estava dura e pedregosa, mas não desistiu. Finalmente, encontrou algo. Um osso, depois outro, e outro mais. Eram os restos da vítima, do homem assassinado na rua Magnolia. Com cuidado, recolheu todos os ossos e colocou-os numa caixa de cartão que encontrou no seu carro. Regressou à vila mais próxima e procurou o padre da igreja local. Contou-lhe a sua história, omitindo alguns detalhes para não ser tomado por louco. O padre, um homem sábio e compreensivo, ouviu atentamente e aceitou ajudá-lo. Juntos, organizaram um funeral simples e digno para os restos do homem assassinado. João observou a cerimônia com uma sensação de alívio e tristeza. Sabia que tinha feito o correto. Depois do funeral, regressou à rua Magnolia. A rua já não parecia tão escura e ameaçadora. A luz da lua brilhava com clareza, iluminando o caminho. O silêncio era tranquilo, um silêncio de paz. Quando chegou ao lugar onde havia encontrado os restos mortais, viu o espectro. O fantasma sorriu, um sorriso de gratidão e alívio. "Obrigado", sussurrou. "Finalmente sou livre." O espectro desvaneceu-se no ar, desaparecendo para sempre. João sentiu uma sensação de paz profunda, como se um grande peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Deu a volta e conduziu de volta para a estrada principal, deixando para trás a rua Magnolia e o seu terrível segredo. Nunca esqueceria aquela noite, a noite em que se perdeu na rua do nunca retorno e se encontrou com o fantasma de um homem assassinado. Tinha aprendido uma lição valiosa, que mesmo nos lugares mais escuros, a esperança e a compaixão podem encontrar um caminho. E que, por vezes, a única forma de se libertar do medo é enfrentar os nossos próprios fantasmas.